Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos nessa manhã. Você pode erguer a sua mão ao Senhor, ao Deus dos céus, ao Deus soberano, ao Deus criador, ao Deus de amor, que é todo poderoso, que é maravilhoso. É um Deus que reina soberano sobre o trono. Sim, igreja, exalte o seu Deus, exalte o Deus Todo-Poderoso, exalte-o, assim como os anjos cantam lá no céu, santo, 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 santo. Assim a tua igreja, Senhor, nesta manhã te exalta e exalta os teus atributos, Deus maravilhoso. Oh, Deus grande, meu Deus, que também está perto, Deus que cuida de mim com seu amor fiel. Você pode agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, porque mesmo reinando sobre o trono, soberano, o Senhor se importa comigo também. O Senhor se importa com a minha dor. O Senhor se importa com a minha família. O Senhor se importa com a minha casa. Obrigada, Senhor. Vamos dizer: Deus está perto de nós. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Mais uma vez declaremos: Deus está perto. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Você pode aplaudir esse Deus que está perto. Aleluia. Obrigada, Senhor. Quantos trouxeram a Bíblia? Graças a Deus. Vamos fazer a nossa declaração de fé juntos? Então levante bem alta a sua Bíblia. E se você não trouxe a Bíblia, segure aí num pedacinho da Bíblia do seu irmão, que está aí do seu lado. E vamos declarar juntos dizendo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, muito mais do que uma declaração de fé, essa é a nossa oração. Que não sejamos mais os mesmos. Que sejamos, sim, transformados ainda mais nessa manhã. Que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração receba o impacto da Tua palavra. E aquilo em nós, Pai, que precisa ser mudado, que seja mudado nessa manhã, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que o inimigo nos distraia, que ele roube a nossa atenção, que ele nos impeça de ouvir a Tua palavra. Pai, que a nossa atenção, que
que o nosso coração esteja todo ele voltado para a palavra do Senhor, para esse momento de vida e de edificação. Fala conosco, Pai. Mais uma vez nessa manhã, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Meus irmãos, nessa manhã eu queria compartilhar de um assunto que é muito caro para mim. É um tema e algo pelo que eu tenho orado há muitos anos. E algo que eu sei que Deus deseja fazer aqui em Lagoinha e deseja fazer em Belo Horizonte, no Brasil. Avivamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Versículos 7 e 8. Êxodo 3, 7, versículo 7 e versículo 8. Amém? Todos acharam? Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Meus irmãos, nós conhecemos a história da saída do povo de Israel do Egito. Nós até cantamos uma música muito antiga que diz: Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Mas muitas vezes, o que nós não sabemos ou o que nós não notamos é que essa saída do povo de Deus da terra do Egito, ela foi resultado de um avivamento naquele lugar, no meio daquele povo. Deus trouxe um avivamento à terra, trouxe um avivamento naquele lugar, e o povo dele, que estava no Egito, que se tornou escravo no Egito, o povo dele saiu para uma nova terra, para um outro lugar, para uma conquista. O avivamento não começa por acaso e não começa em um ambiente qualquer. Existe um ambiente, existe uma terra, que é a terra propícia para o avivamento, que é a terra mais fértil para uma visitação de Deus. E essa terra, por incrível, meus irmãos, a terra mais fértil para um avivamento, é essa terra que contamina o povo de Deus. O povo de Deus que estava no Egito não havia deixado de ser povo de Deus. Durante muitos anos, o povo de Deus permaneceu no Egito. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, esse povo, o povo de Deus, se deixou contaminar pelo Egito. Se deixou contaminar pelos costumes daquela terra. Começou a se curvar diante dos deuses daquela terra. Eles não deixaram de ser povo de Deus, mas eles deixaram de salgar a terra que eles deveriam salgar. Eles não deixaram de ser povo de Deus, mas eles deixaram de ser influência naqueles que não eram povo. Ao invés disso, eles foram influenciados por aquele povo, e eles começaram a adotar os costumes daquela terra. Josué, quando pronuncia praticamente as suas últimas palavras para o povo de Israel, que já estava dentro da terra prometida, Josué fez um apelo para o povo. Antes de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué ordenou que o povo destruísse os ídolos do Egito. Sinal de que aquele povo, o povo de Deus, ainda guardava ídolos no coração, ainda guardava ídolos na mala, dentro da sacola, nas tendas. Sinal de que o Egito havia influenciado grandemente aquele povo.
sinal de que o Egito havia distorcido grandemente os costumes do povo. Era povo de Deus, sim, mas povo que havia adotado os costumes do Egito. Povo que havia adotado costumes e práticas que não são de Deus. E é mais ou menos assim que acontece. O povo de Deus começa a viver no mundo para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Mas pouco a pouco, esse povo se deixa seduzir pelas práticas desse mundo, se deixa seduzir pelos costumes da terra, se deixa envolver pelo modo de vida, pelo estilo de vida do povo da terra. Não deixou de ser povo de Deus, não deixou de ser chamado pelo nome de Deus, mas deixou de viver como o povo de Deus deve viver. Deixou de viver os costumes que devem ser vividos pelo povo de Deus. E começou pouco a pouco a adotar e assumir outros costumes, outras práticas, outro estilo que não tem nada a ver com Deus. O Egito faz assim. Ele primeiramente seduz. Ele é bonito. É uma terra boa. É uma terra onde podemos criar o nosso gado. Gozem, que terra maravilhosa, muito propícia para as famílias, muito propícia para os animais, muito propícia para o comércio, muito propícia para o nosso crescimento. Num primeiro momento, o mundo seduz, o mundo chama, o mundo apresenta o brilho, ele apresenta o glamour, ele apresenta caminhos e possibilidades e oportunidades. E o povo de Deus vai para lá, não para ser absorvido, não para se perder, não para se deixar seduzir, mas ele vai para lá, para ser sal, para ser luz, para crescer, para se fortalecer, para aprender, mas para ser luz e não se perder. Mas o Egito atrai com presentes. O mundo nos conta histórias bonitas. E pouco a pouco, as pessoas, o povo de Deus, se deixa seduzir por esses presentes. O começo não é feio, o começo não é ruim, o começo não é triste, o começo traz aquele ar de agora eu vou ser livre. Agora eu vou aprender algo mais. Agora vou experimentar coisas novas. E pouco a pouco você se deixa seduzir por um relacionamento, por um estilo de vida, por algumas práticas erradas, mas você se deixa seduzir e se envolver e imagina que não tem problema. Todos fazem isso aqui. Todos fazem isso nessa terra, todos agem desse jeito. Então não deve existir problema algum de agirmos desse jeito. E vêm as mentiras, mas no começo está tudo bem. Ninguém descobre as mentiras, ninguém percebe as mentiras. Elas são tidas como uma jogada boa, uma necessidade nesse mundo sem Deus. E as pessoas se deixam envolver por isso, se deixam seduzir por isso. Parece algo muito inofensivo, que não vai trazer qualquer prejuízo, nem a pequeno, nem a médio, nem a longo prazo. Depois vem algumas poucas noitadas, ou propinas, ou fofocas, ou atos ilícitos, negócios ilícitos, até que de repente a pessoa percebe, ela está presa. É assim que age o mundo em relação ao povo de Deus. No primeiro passo, o primeiro momento é essa sedução, é a beleza,
é a festa, é aquele senso de proteção, de que estamos todos juntos, de que você vai ficar bem, mas num segundo momento ele aprisiona, ele joga na cadeia, ele escraviza, ele oprime, ele diz que você está preso e nunca mais sairá daquele lugar. Se antes a sua vida era leve, você é povo de Deus, você conhece a Deus, e você sabe qual é a alegria, qual é a leveza da vida com Deus. Se antes você vivia aquela alegria, você vivia aquela leveza, depois desse envolvimento sutil, quase que inofensivo com o Egito te prende. E aquela leveza se torna peso. Se a sua vida era leve, agora se tornou pesada. Se antes você tinha alegria, e você amava acordar de manhã, e celebrar o nome do Senhor, e você declarava, esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei, me regozijarei nesse dia. Depois, pouco a pouco, esse envolvimento com o Egito, em que você deixa de salgar, em que você perde o sabor, em que você é envolvido e seduzido pelas práticas e os costumes da terra, você já deixa de acordar de manhã com a mesma alegria. Agora é tristeza, agora é peso. Mais um dia, meu Deus, até quando? Eu não aguento mais, eu não consigo mais. O Egito vai julgando esse peso sobre você, sem que você perceba. Ele primeiro joga uma corrente, mas você ainda está forte, você está bem, povo de Deus, e depois ele joga uma outra corrente, mas você ainda consegue se sentir bem, você consegue se alegrar ainda, e pouco a pouco ele vai te amarrando e joga outra corrente, e depois mais outra corrente, e depois mais outra corrente, e de repente quando você cai em si, quando você percebe, você já está pesado, e não entende por quê, não sabe por quê, porque tudo parecia tão bom e tão fácil antes. Mas é a terra sem Deus que te aprisionou, te deu bote, te envenenou, te colocou na prisão. E se antes a sua vida era cheia de esperança, agora a marca da sua vida é desespero. Você até mesmo já pensou em tirar a própria vida. Você até mesmo pensou em se matar. Se antes você tinha o controle da situação, hoje você é controlado pela situação. Mesmo sendo povo de Deus, você deixou de ser livre. Você se tornou escravo, você se tornou preso. E tudo isso acontece de uma maneira sutil. Em um primeiro momento, inofensiva. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Continuava sendo o povo de Israel, continuava sendo o povo de Deus, continuavam sendo filhos de Abraão, Isaque e Jacó, continuavam sendo os filhos da promessa, continuavam debaixo da aliança de Deus, mas agora, ao invés de liberdade, escravidão. E a escravidão se tornou tão intensa sobre esse povo, que eles simplesmente deixaram de pensar na próxima geração. Deixaram de lutar pelo futuro. Os filhos deles começaram a ser mortos. E ao invés de nascer uma revolução no meio do povo de Israel, não pode, os filhos iam sendo mortos.
De fato, o Senhor diz: tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Não deixou de ser povo de Deus. E talvez essa seja a sua situação hoje. Talvez essa seja a situação da igreja hoje. Não deixou de ser igreja, não deixou de ser povo de Deus, não deixou de ter as promessas de Deus, mas sem perceber, começou a adotar os costumes da terra, começou a adotar os costumes do mundo, começou a dizer não tem nada a ver, é tão inofensivo, é tão comum, todos fazem do mesmo jeito, e fazendo isso sem perceber que o final delas é morte. O final delas é escravidão, o final delas é prisão, o final delas é peso. Tudo começa de modo inofensivo. A adoção dos costumes da terra não acontece da noite para o dia, é pouco a pouco. Eu vou beber apenas um pouquinho do capítulo dessa novela, só um pouquinho. É que eu vou beber dessa novela. Eu vou me alimentar dela só um pouquinho. Qual é o problema? Eu vou beber desses ensinos. Eu vou beber desses costumes. Eu vou beber dessa água só um pouquinho. E de repente acontece o que aconteceu na última sexta-feira. As ruas vazias, as avenidas vazias, as cidades vazias, porque os televisores estavam ligados. Os picos de energia lá em cima, os televisores ligados. É só uma mentirinha, não tem problema. E dessa mentirinha vem outra mentirinha, aí vem outra mentirinha, até que a pessoa vive uma vida de mentiras. É apenas um negócio ilícito, não tem problema, é umzinho só, e afinal de contas, não vai fazer mal a ninguém. É um, depois outro, depois outro. E os demônios vão lançando as correntes. E os principados e potestades, o Deus desse século, vai cegando o entendimento das pessoas. Até que elas caem em si. Até que de repente elas despertam. E elas começam a perceber que aquela não é a vida que Deus tem para elas. Aquele não é o lugar que Deus quer para elas. Aquela não é a história que Deus deseja para elas. Então essas pessoas acordam, elas despertam do sono, e elas começam a orar, elas começam a clamar, elas começam a pedir: Deus, faça alguma coisa. Essa não é a história que o Senhor tem para mim, essa não é a história que o Senhor tem para a minha família, essa não é a história que o Senhor tem para a tua igreja, essa não é a história que o Senhor tem para o teu povo. Essas pessoas começam a orar e a clamar e a pedir desesperadamente: Deus muda, Deus muda. E elas começam a clamar, porque finalmente elas reconhecem: estamos tão presos, e se Deus não agir, nós vamos sucumbir, nós vamos cair, nós vamos morrer, não terá jeito. É esse o lugar em que o avivamento começa. Ele não começa a menos que as pessoas reconheçam: Deus, faça alguma coisa. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles começaram a clamar, eles começaram a orar, eles começaram a pedir: Deus, a nossa vida está uma miséria. Deus, a nossa vida está uma escravidão. Deus. Deus não virá e não descerá, a menos que seja chamado. É o que o texto nos diz.
tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. A vinda de Deus, a manifestação da glória de Deus, a intervenção de Deus na nossa vida, a intervenção de Deus na nossa família, não acontecerá se antes não formos despertados. Sem despertamento, não acontece avivamento. E sem oração, não acontece despertamento. E avivamento não acontece sem oração. Não existe avivamento sem despertamento. Não existe despertamento sem oração. E não existe avivamento sem oração. Deus jamais virá. Deus jamais mudará a sua vida. Deus jamais mudará a vida da sua família, se você não for despertado acerca da sua condição. Enquanto você imaginar que está tudo bem, que essas práticas são boas, essas práticas são ilícitas, mas são costumeiras. Enquanto você não cair em si, para perceber que existe um modo de vida para o povo de Deus, e que é diferente do modo de vida do povo sem Deus, enquanto você não cair em si, você permanecerá debaixo de escravidão. E Deus permite que sintamos o peso. Deus permite que sintamos essas correntes. É como que um sacudir de Deus na nossa vida, dizendo-nos: acorda, acorda. Você percebe, a sua esperança foi embora. Você percebe, a sua alegria foi embora. Você percebe, a sua vontade de viver foi embora. Deus permite que tenhamos esses sentimentos. Deus permite que tenhamos essa percepção, para que acordemos. E acordados, comecemos a clamar, comecemos a orar, comecemos a pedir, comecemos a buscar a Deus, comecemos a procurá-lo pelas madrugadas, pelas manhãs, durante as tardes e as noites, pedindo: Deus venha e faça alguma coisa, Deus venha e quebre essas cadeias, Deus venha, eu já estou no fundo do poço. Há muitas pessoas que estão presas, e elas percebem isso. Já não tem mais a alegria, já não tem mais aquela paz, já não vivem mais a festa e a celebração de serem filhos de Deus. Não, essa não é a vida dessas pessoas durante a semana, não mais. Que o Senhor nos desperte para entendermos que Ele tem vida para nós e não morte. Ele tem esperança para trazer aos nossos corações e não desespero. E que esse desespero não é de Deus, é um despertar de Deus para que acordemos. E comecemos a clamar e a orar, sabendo que somos povo de Deus. E existe um estilo de vida, que é o estilo de vida do povo de Deus. E que esse estilo de vida é marcado por paz, por alegria, no Espírito Santo. Esse é o estilo de vida do povo de Deus, dos filhos de Deus. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E se você não tem vivido essa justiça, essa paz e essa alegria, tem alguma coisa errada. Se você não tem vivido isso, tem alguma coisa errada. Não, o reino de Deus não é ausência de dificuldades, o reino de Deus não é ausência de adversidades, não. O reino de Deus é, apesar das dificuldades e adversidades, eu tenho alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Mas se essa alegria, se essa paz não existem mais, alguma coisa está errada. O
povo de Israel percebeu, finalmente, que alguma coisa estava errada. Finalmente eles perceberam. E eles começaram a orar e a clamar como nunca antes na história deles. A mudança de vida não acontece sem a mudança na oração. Não adianta orarmos e pedirmos, Deus faça um milagre somente nos domingos. Não adianta somente nos domingos pedirmos, Deus me visita, Deus faça alguma coisa. Isso não adianta. Não adianta orarmos apenas 5 minutos por dia, imaginarmos que os nossos 5 minutos de oração serão suficientes para que Deus venha e faça algo na nossa vida. E muitos estão enganados e imaginam que aquela oração que fazem no almoço, agradecendo pela comida, ou aquela oração que fazem no jantar, agradecendo pela comida, já é suficiente para que a vida seja mudada. Não é. Deus não está atrás de uma oração religiosa. Deus não está atrás de uma oração rotineira. A oração que Deus ouve é essa oração desesperada, é esse clamor, é esse grito pela intervenção dEle. Deus, se o Senhor não agir, eu estou perdido. Deus, se o Senhor não intervir, eu estou perdido. Deus, se o Senhor não quebrar essas cadeias, eu morrerei. É esse grito, é essa oração que vem de dentro do coração, da alma, e que não cessa, e que não se cala, até que Deus venha. Essa é a oração que move Deus. O texto não nos diz, eu ouvi aquelas orações rotineiras do meu povo. Não é isso que o texto diz. O texto não diz, eu ouvi aquelas orações que eles fazem no almoço e no jantar, e aí eu desci. Não, não é isso que o texto diz. O texto não diz, eu ouvi aquelas orações que eles estavam fazendo no domingo, e aí eu vim. Não, não é isso que o texto diz. O texto nos diz que Deus ouviu o clamor, ouviu o grito, ouviu o desespero do coração daquelas pessoas, e Deus desceu, Ele veio. E aí vieram os milagres, aí vieram os prodígios, aí veio o avivamento na terra do Egito. Meus irmãos, não sei se você tem percebido, mas o mundo à nossa volta se torna cada vez pior. Até quando nós vamos aceitar essas seduções do mundo sobre a nossa vida? Até quando nós vamos imaginar que esse desespero do coração, essa angústia da alma, que esse acordar de manhã sem alegria e sem paz no Espírito Santo, até quando vamos acreditar que isso é normal? Porque não é. Até quando nós vamos viver debaixo do peso desses feitores do Egito sobre a nossa vida? Até quando? Até quando veremos os nossos filhos e as nossas filhas sendo rejeitados e sendo julgados no rio para morrerem? Até quando? Até quando deixaremos que os nossos filhos e filhas, os filhos e filhas dos nossos irmãos, sejam vendidos e aprisionados pelo tráfico? Até quando? Até quando nós vamos ficar silenciados, vendo as nossas filhas envolvidas na prostituição? Até quando? Até quando vamos ficar calados diante da corrupção que aumenta vez após vez na nossa terra? Até quando? Quando é que vamos começar a gritar e a clamar e a pedir, Deus desce, Deus vem, Deus muda a história, precisamos do Senhor? A quando será que o nosso coração será sacudido?
Deus quer vir. Não que Deus não esteja vendo. O texto diz, Deus vê, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Não é que Deus não esteja vendo, mas Deus desceu, Deus veio, Deus visitou o povo, depois que o povo começou a clamar. Eu tenho escutado o seu clamor, por isso eu desci. Eu desci, eu vim, eu me levantei do trono e eu comecei a agir no Egito. Nós precisamos de uma visitação de Deus, meus irmãos. Nós precisamos. Até quando vamos achar normal que os jovens morram por causa de tráfico de drogas? Até quando vamos achar normal que meninas de 14 anos sejam tiradas do interior e sejam aprisionadas em casas de prostituição? Até quando? Até quando nós vamos tolerar que o pecado aumente mais e mais a influência dele sobre a nossa terra? Até quando? Deus não virá enquanto o povo dele não clamar. E Deus veio. O povo começou a clamar e o texto diz que Deus desceu. E você conhece a história do Egito e da saída do povo de Israel do Egito. Os deuses do Egito se levantaram e Deus destituiu cada um daqueles deuses dos tronos deles. Deus executou juízo sobre os demônios que agiam na terra do Egito. Aqueles demônios que aprisionavam o povo, aqueles demônios que escravizavam o povo de Israel, foram um a um destronados e vencidos pelo Senhor. Um a um. O Nilo era um Deus, então Deus fez com que aquelas águas se transformassem em sangue para mostrar que Ele é o Senhor do Nilo, Ele é o Senhor do Egito. Se os bois eram deuses, Deus os encheu de úlceras para dizer, eu sou infinitamente mais poderoso do que esses deuses que vocês adoram. Um a um, Deus os derrotou, um a um, Deus os venceu, para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, para mostrar que Ele não é somente o Rei de Israel, mas Ele é o Rei de toda a terra. Um a um. Ah, mas não tem jeito de vencer o tráfico. Será que o tráfico é mais poderoso do que Deus? Ele não é. Ah, não tem jeito de vencer essas redes de prostituição. Será que elas são maiores do que Deus? Elas não são. Ah, não tem como vencer o crack. Será que o crack é mais poderoso do que Deus? Ele não é. Ah, não tem como vencer a falta de perdão no coração do povo. Será que o homem é mais poderoso do que Deus? Ele não é. Ainda que Faraó tivesse se levantado, Deus se levantou diante de Faraó e mostrou para Faraó o poder que ele tem. Deus é infinitamente mais poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer na minha vida. Não há nada que Ele não possa fazer na sua vida. Não há nada que Ele não possa fazer na sua família. Não há nada que Ele não possa fazer no seu ambiente de trabalho. Não há nada que Ele não possa fazer nos governos das nossas cidades. Não há nada que Ele não possa fazer na nossa nação. Porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Não há impossíveis para Ele. E não há limites para o poder de Deus. Não há. Mas Ele espera tão somente que clamemos. Ele está esperando tão somente o clamor do povo dele, esse clamor desesperado, esse acordar, esse despertar do sono, esse sair da indiferença, esse sacudir a poeira e se levantar e dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Muitas pessoas não recebem porque não pedem. E quando pedem, pedem mal. Você quer ver mudança na sua vida? Quer? Você quer ver mudança na sua vida? Então comece a orar. Você quer ver mudança nos seus relacionamentos, no seu casamento? Essas prisões já estão caindo sobre você no seu casamento.
Então comece a orar, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de ficar falando com o seu cônjuge sobre Deus, comece a falar com Deus sobre o seu cônjuge, comece a orar a Deus por ele, comece a clamar pelos seus filhos, os seus filhos estão fora de casa, ao invés de ficar falando com os seus filhos sobre Deus, comece a falar com Deus sobre os seus filhos, e você vai ver Deus agir na vida deles. Ao invés de falar mal da nação para os outros, comece a falar da nação para Deus. E aí você vai ver a mudança acontecendo. Você vai ver as cadeias sendo quebradas. Você vai vendo que esses deuses e esses demônios vão ser um a um sendo julgados e condenados pelo Senhor. Um a um vão sendo aprisionados pelo Senhor, expostos à vergonha e ao desprezo. Um a um, um a um. Isso acontece quando o avivamento vem. Isso acontece quando Deus desce, quando Deus visita o povo dele. E o povo de Deus vê e percebe quando o avivamento começa a acontecer. Ninguém precisa dizer assim, olha, está acontecendo um avivamento naquele lugar, olha, eu estou vivendo um avivamento, olha, aquela igreja está vivendo um avivamento. Ninguém precisa dizer isso, porque todos percebem, sabem que ali está acontecendo o avivamento. É como quando uma casa está em chamas. Alguém precisa dizer, olhar para cá, está pegando fogo, você viu? Todo mundo vê a casa em chamas. Ninguém precisa dizer, assim acontece com o avivamento. Ninguém precisa dizer, o avivamento está ali, todos veem, todos percebem aquele ambiente carregado da presença de Deus. Todos percebem que Deus está sendo entronizado ali, e Deus está julgando um a um dos deuses e demônios que agem naquela nação e no meio daquele lugar. Não somente o povo de Israel reconheceu, Deus está aqui, mas os egípcios reconheceram, isso só pode ser a mão de Deus, porque nós não conseguimos fazer isso, só pode ser Deus. O avivamento acontece nesse lugar de oração desesperada. O avivamento acontece quando essas pessoas e esse lugar é visitado por Deus. E o avivamento acontece para que seja cumprido um chamado. Deus derrama o avivamento não apenas para dizermos, estamos avivados, uau, estamos libertos. Não. Deus derrama o avivamento, Deus visita o povo dele, para que o povo dele caminhe para uma conquista. O avivamento veio, e diz a palavra de Deus, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O avivamento acontece não apenas para que as nossas cadeias sejam quebradas, mas o avivamento acontece para que saiamos do lugar onde estamos, para irmos para outro lugar, e ali venhamos estabelecer o reino de Deus, e dizer para aquelas pessoas, Deus reina, Ele está vivo. Existe um propósito. O propósito não é me satisfazer. O propósito é o de anunciar a glória de Deus no meio das nações da terra. O propósito é o de sairmos de onde estamos e irmos para aqueles lugares onde as pessoas não sabem quem Deus é. E é por isso que Deus derrama o avivamento. A terra do avivamento é essa terra onde o povo de Deus se percebe agora preso, se percebe perdido. E por se perceber perdido, começa a clamar desesperadamente, se Deus não fizer, ninguém mais fará. E aí Deus vem. E Deus vem para nos levar para outras terras, para que outros saibam que Ele é Deus. Como que está a sua vida, meu irmão? Como que está a sua casa? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Como está o seu ambiente de trabalho? Como está a sua escola? Como está você?
Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos que Deus venha e quebre as correntes que prendem o povo dele. Nós precisamos que Deus venha e tire o jugo de sobre o povo dele. Nós precisamos que Deus venha e restaure as famílias e a alegria nas famílias. Nós precisamos que Deus venha para que sejam feitas novas todas as coisas. Nós precisamos que Deus venha para que eu e você e a nossa terra conheça Deus. Justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Vamos ficar em pé, irmãos. Pai, queria que você começasse a orar por você. Não existe avivamento sem despertamento. Se a pessoa não despertar e perceber que existe alguma coisa errada, ela nunca vai experimentar um avivamento. E não existe despertamento sem oração. O despertamento, quando se percebe que alguma coisa está errada, começa-se a oração, começa-se o clamor, a súplica, Deus faça, Deus faça. Nada se torna mais importante do que a oração, nada se torna mais importante do que a busca de Deus, nada se torna mais importante do que ver Deus, nada se torna mais importante do que atrair Deus, nada se torna mais importante do que o mover de Deus, e por isso nada se torna mais importante do que a oração. Oração é o que move Deus. Oração é o que faz Deus se levantar e descer. Lá estavam Paulo e Silas na prisão. E à meia-noite eles cantavam. E Deus desceu. E um terremoto veio àquela prisão. E as portas foram abertas. Deus é movido e se deixa mover pela oração. Ele quis fazer assim. Por isso, se você está vivendo alguma prisão na sua vida, e se você percebe que a alegria foi embora, se aquela paz já não existe mais, comece a orar, acorde, essa não é a vida que Deus tem, acorde, essa não é a vida que Deus deseja, essa não é a vida que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, não é, a vida de Deus é abundante. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, vida abundante. Essa é a vida que Deus tem para nós. Se outra tem sido a vida, essa outra vida não tem nada a ver com Deus. E se não tem nada a ver com Deus, não temos que aceitá-la. Nós temos que orar até que as cadeias se quebrem. Nós temos que orar até que o jugo se quebre. Nós temos que orar até que Deus desça, até que Ele venha. Até que Ele manifeste o poder dEle, até que Ele nos visite, até que a glória dEle seja derramada. Você precisa da glória de Deus, você precisa dessa intervenção de Deus. Então ore, então clame, então busque. Esse é o único caminho, não existe outro. Deus não colocou outro caminho. Oh Deus, desperta-nos. Desperta-nos para a oração, desperta-nos para a busca do Senhor. Pai, quantos que estão aqui, que estão presos, vivendo os costumes do Egito, quantos são os que estão aqui, que se deixaram seduzir por essa terra, quantos são os que estão aqui, estão vivendo não mais os costumes do reino dos céus, mas vivendo os costumes do reino de Satanás. Oh Deus, e são teu povo, chamado pelo teu nome. Desperta esses corações, ó Deus. Desperta para que haja a oração, para que haja o clamor, para que haja o desespero pela intervenção do Senhor. Desperta, Senhor, desperta-nos. Deus, precisamos do Senhor, precisamos desse novo tempo. Nós não queremos viver uma vida e seja menos do que a vida abundante. Não queremos viver o reino e seja menos do que justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não queremos, ó Deus,
Não, Senhor, não pedimos para que circunstâncias sejam mudadas, não. Nós pedimos sim que o nosso coração seja mudado, a nossa postura seja mudada. É isso que pedimos, ó Deus. Vem, Senhor, e visita-nos, Senhor. Vem, Senhor, rasga os céus e desce. Senhor, nós temos ouvido da Tua fama, nós já temos ouvido as histórias do Senhor, aquilo que o Senhor fez nos tempos passados. Faz nos dias de hoje, faz nos dias de agora, faz nos dias de agora, Senhor. Faz nos dias de agora, Senhor. Faz nos dias de agora, Senhor. Que o Deus desse século não mais venha cegar e aprisionar pessoas aqui no nosso meio. Quebra o jugo, Senhor. Quebra o cetro das trevas de sobre aqueles que são teu povo e que ingenuamente se deixaram prender e aprisionar nos costumes do Egito. Que venha um despertamento de oração, Senhor. Que venha um despertamento de oração, Senhor. Coloca palavras nos nossos lábios, ó Deus. Coloca palavras no nosso coração, Senhor. Leva-nos a orar e a querer orar. Tira-nos da mornidão, tira-nos da indiferença, tira-nos da apatia. Tira-nos, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos ser observadores daqueles que oram. Nós queremos orar nós mesmos, ó Deus. Quebra, Senhor, cadeias. Por isso visita-nos, Pai, visita-nos. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, derrama o Teu Espírito e vem, Senhor. E vem, Senhor. Oh, Senhor. Coloque as suas duas mãos no coração e ore comigo dizendo: Senhor Deus, Senhor Deus, eu me entrego a Ti para viver a vida abundante, para viver para o Senhor. Eu renuncio às práticas das trevas, aos costumes do Egito. Eu renuncio às alianças com os deuses desse mundo. Eu renuncio o estilo de vida dessa terra. E eu quero viver, Senhor, o estilo de vida do céu, os princípios do reino de Deus. Quebra o jugo de sobre a minha vida, de sobre a minha família, e leva a minha liberdade. Vem, Senhor, visita-me, Senhor, visita o Teu povo, em nome de Jesus. Agora ainda de olhos fechados, enquanto você ainda ora por você, pela sua casa, eu quero orar por você de uma maneira específica. Você está aqui nessa manhã e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ou você um dia se entregou a Jesus, mas você se desviou, está longe dele, dos caminhos dele.
primeiro passo para que Deus haja na sua vida, para que Deus mude você, para que Deus mude a sua casa, é o passo em direção a Deus, dizendo: Deus, eu abro meu coração para o Senhor. Oh, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu volto para o Senhor. Eu quero orar por você que hoje entrega a vida a Jesus, ou se reconcilia com Ele. E por isso eu quero pedir que aí onde você está, você que entrega a sua vida a Jesus ou se reconcilia com Ele, eu quero orar por você. E por isso eu quero que você levante a sua mão bem alto no seu lugar, dizendo: eu quero, eu preciso. Levante bem alto, sem constrangimento algum. Jesus abençoe, Jesus abençoe. É tempo de reconciliação. Levante bem alto, sem constrangimento. Jesus abençoe, Jesus abençoe. Você que entrega a vida a Jesus ou reconcilia-se com Ele, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe. Jesus abençoe, Jesus abençoe. Agora eu quero fazer um convite a você, e sem constrangimento algum, você pegue as coisas no seu lugar, no seu banco, e vem aqui à frente agora. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, enquanto nós vamos adorar ao Senhor. Venha, 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 saia do seu lugar, venha, é tempo de vir. É tempo de sacudir essa poeira e vir aqui à frente, venha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Faz de nós uma casa de oração para a cura desta nação. Derrama em nossos corações um clamor. Sobre os muros, que não cessem de clamar diante de ti. Oh, 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 oh. Restaura nossa sorte, levanta as ruínas daquilo que um dia foi tua glória. Muda a nossa história, perdoa os pecados e sara as feridas. Aviva-nos, Senhor. Vamos pedir a Ele, igreja. Aviva-nos. Faz de nós uma casa de oração para a cura desta nação. Derrama em nossos corações um clamor.
avivamento. O avivamento é isso, é a restauração de ruínas. É um povo que um dia era livre e se deixou seduzir e se tornou escravo. E tem saudades daquela liberdade que um dia teve. E que por isso começa a clamar de novo por aquela liberdade. E aí então Deus vem e quebra as cadeias, levanta as ruínas e traz nova liberdade para aquela pessoa que um dia foi livre e se deixou seduzir e se tornou presa. E Deus vem, quebra as cadeias, levanta as ruínas e manifesta a glória dele. Isso é avivamento. Isso é avivamento.